Quais são os sinais que uma mulher deve observar para distinguir se ela está num relacionamento com um líder forte ou com um babaca travestido de machão? Aí é café com... Bate é um péssimo sinal. Você veja quanto dinheiro ele tem. Um homem à moda antiga, né? Você veja quanto dinheiro ele tem. Se ele tiver muito dinheiro, ele é o protetor. Se ele for um pé rapado, tá ligado? Ele é só um... Essa é pesada. Como é que ela quer saber como é que identifica um cara bom? Não, quais são os sinais que uma mulher deve observar para distinguir se ela está em um relacionamento com um líder forte, com um homem forte, ele ou com fez um babaca Legendário. travestido de machão? Oi? Ele subiu a montanha. Ele veste laranja? Então aí é porque ele é um baita homem, né? Um baita homem. Não, mas falando sério aqui, né? Falando sério aqui. Não tenho condições de responder isso, não. Todas essas coisas que a galera fala, né? De tipo de masculino e tal, todas elas estão ligadas, ou pelo menos a grande maioria delas estão ligadas ao irascível, certo? A sua capacidade, né, de irar-se em direção a algum objetivo, tá ligado? Então, tipo, o lobo de Wall Street tem esse irascível, tá ligado? E o místico, o santo místico também tem que ter esse irascível, só que eles são direcionados para coisas diferentes, né? Então, se o homem é homem mesmo, quando ele tem o irascível, né, ali rolando. Só que você não pode se enganar por um irascível mal ordenado. Para mim, é essa a grande coisa. O seu homem, né? O homem que você acha que ele é um grande líder, que ele é forte, ele só é fodão na hora de tipo de ganhar dinheiro e de ser assertivo, ou ele é brabo o suficiente para dizer não para os seus desejos mais concupiscíveis. É essa a parada. Seu homem é um escravo do próprio pau. Se aí ele pode ser o machão que for. Se ele for um escravo do próprio pau, já não é homem. Tá entendendo? Seu homem é um escravo de aparência, tá ligado? Tipo, é esse o negócio, tá entendendo? Então você tem que olhar para como ele usa a ira dele, tá entendendo? Beleza. Usar a ira para crescer no trabalho, para ser, né, para ser mais ativo, para ser ótimo. Mas ele tem essa mesma ira para lidar com os defeitos e com os pecados dele? É isso. Essa é a grande questão. Primeiro o homem tem que reconhecer que tem pecado, né? Sim. Mas é que ontem eu tava falando com o Broadback, tá ligado? E o Broadback é um cara interessante porque ele não é recém-convertido, né? Tipo, o Broadback, ele foi criado católico, teve um pequeno afastamento no final da infância e, tipo, mas com 13, 14 anos já estava, né, tipo, levando a sério o negócio. É um cara que viveu assim. E o Broadback, tipo, ele é um cara claramente, assim, pelo falar dele, um cara colérico, né? E eu perguntei para ele, né, como foi viver, né, num período de banda voou, né, que era, tipo, ali anos 90, catolicismo brasileiro, tipo, era doideira, né, velho? Era a família tradicional divorciada comungando mesmo, né? Como é que foi para ele manter a disciplina e manter a fé naquela época? Ele disse, velho, era o meu irascível, tá ligado? Eu ficava puto, tipo, porra, vou ser escravo dessa merda aqui dentro de mim, tá ligado? Vou ser escravo dessa porra, desse desejozinho, entendeu? Esse era o movimento dentro dele, tá ligado? Então, eu acho que isso revela muito, tá ligado? Porque, porra, o Broadback é um cara homem mesmo, tá ligado? Tá aí quer um homem de verdade, veja ali o delegado Broadback. Veja, é mais forte quem sabe reconhecer as próprias fraquezas, né? Então, um homem verdadeiramente forte, ele sabe se reconhecer fraco diante de alguma coisa, e aí esse é sempre o primeiro passo para você vencer superar aquilo ali, né? Então, é o que o Mal estava falando aí, para um cara conseguir fazer isso, primeiro ele tem que reconhecer que tem fraqueza, né? Ele reconhecer que tem erro, que tem pecado, aí nisso ele já cresce, ele não diminui. Então, o cabra que é só Tem homem que nem acredita em pecado, pô. Tipo assim, você cara vai falar que ele tem um pecado, cristão, ele arruma uma lista de justificativas para aquilo ter acontecido. Isso aí é um animal, né? Isso aí é um animal.
Isso aí não é um ser humano. Cara, mas tu me fez pensar isso aí, cara. Eu tinha isso aí em mente, mas não... acho que você desenhou, né? Definiu para mim. Porque o meu processo de conversão, e não só de conversão ao catolicismo, que eu acho que eu me considero ainda em conversão, mas também o processo de conversão em sair do teto da maldade e voltar para o seio da família, da Isso aí mesmo que eu cheguei à conclusão, porque eu estava na fase que eu já estava ganhando grana, vida profissional estava bem resolvida, cara, tudo andando bem, e aí eu olhava e falei, meu irmão, eu sou escravo do meu peru, pô. Ficava, não é possível, pô, não consigo sair dessa merda. Aí eu fui buscar terapia na época e tal, e minha conversa na terapia, a primeira conversa foi essa, falei, cara, eu quero parar com essa merda aqui, pô, não aguento mais, cansei. Sim. E aí foi um processo, assim, que durou mais de um ano para eu conseguir finalmente falar, não, porra! Aí... Não, porra. E aí você começa a olhar ao seu redor, cara, e, pô, aí você já deve ter visto isso no trabalho. O ambiente policial, meu irmão, é o centro disso aí, de quem tem o pau maior. E antes disso, eu servi 7 anos no Exército, viu? Então eu vi muito disso daí. Essa conversa. E aí eu virei o bom, meu. Virou guerra, caralho. Olha o bom aqui, ó. E aí, todos os policiais. Porque aí tu para pra pensar, pô, o policial, teoricamente, é um exemplo de homem masculino, né? O cara enfrenta um bandido, caralho e tal. Só que aí esse elemento é o elemento que fica distorcido ali. Na maioria, tipo, maioria mesmo. Que termina sendo o símbolo visível, né? De, tipo, do policial. E o ambiente alimenta isso, pô. Essa disputa interna. Sim, claro. Mas tem uma coisa que é isso mesmo, é um símbolo, mas aí você pega o machão metido a besta, ele se foca nos símbolos e ele não consegue perceber que ele tem nenhum tipo de fraqueza, porque ele se acha muito forte. Então, se você como tá com um cara desse, que foi a pessoa que fez a pergunta era uma mulher, né? Como diferenciar? E você chega a apontar alguma coisa assim nele, ele vai negar, ele vai inventar justificativa, a culpa vai ser sua. Isso aconteceu. Se o cara começar a falar assim, você aponta uma merda que ele fez e ele começa, mas isso aconteceu por causa disso, pronto, tchau. Tá. Mas é o mesmo movimento também. Se o cara, por um momento, ele olha e ele tem um lampejo de caralho, tô sendo escravo dessa merda, ele começa a bater cabeça com ele mesmo. Pô, peraí, não é assim. Se ele for honesto, né? Mas é esse o ponto. Tu olha, eu vi muito isso, né? Porra, eu entrei na polícia com 24 anos, 24, 25. Cara, aí beleza, aí vivi aquele primeiro processo ali de caralho, agora eu tenho 2 perus, eu sou muito foda, e beleza. Aí tu começa a passar os anos, tu olha assim e fala, aí tu olha pro maluco do teu lado, quase com 60 anos, na mesma porra. Aí não é possível, meu irmão. Caralho, eu vou ficar assim? Não quero ser isso, né? Tua família pagando pensão, e é aquela história que todo estereótipo que vocês veem, aquilo é tudo verdade. Vocês vão ver, a maioria é real, tudo ali. Aí tu fica, começa, caralho. Aí eu comecei nesse processo de ficar batendo cabeça, cara. Aí eu comecei a reparar isso tudo em mim. Falei, porra, não, eu sou um idiota, pô. Beleza, eu tô fazendo um monte de coisa foda aqui, caralho. O peru fala pra direita, eu vou pra direita. Fala pra esquerda, eu vou pra esquerda. Porra, essa. Mas isso exige autoconsciência e honestidade, né? E olha que tem muita mulher presa nisso também, viu? Mesma coisa. Tem. E ainda às vezes mais difícil para a mulher sair dessa. E aí a gente entra aquela que a gente estava falando no início, cara, das verdades que dói, porque o homem caga na realidade, o homem vai cagar para tu. Agora a mulher, quando ela tá presa nisso aí, tu bater nessa realidade dela aí, cara, ela não aceita a realidade de forma alguma. E o tempo diz, o tempo responde. Cara, eu acho muito engraçado esse tipo de comentário aqui. Um homem com uma Glock ganha 5 centímetros de pica. Não, ele tem 5 centímetros de pica. Se ele precisa dizer que ele tem uma Glock para dizer que ele tem 5 centímetros. Ele é só aquele ali. O cara que tem Glock, né, velho? Tipo, 5 centímetros de pica. Pô, eu tenho, tá vendo? Poxa, eu ofendo assim. Mas tem... 2,5 indo, 2,5 voltando. É uma lenda este homem. Mas tem uma parada que é muito bizarra, é o seguinte, tem um amigo meu que o apelido dele é feriado no dia de sábado. Porque ele tem feriado no dia de sábado. Feriado no dia de sábado. Ele é o que ele é feio, olho verde? Não, ele é alto, forte, olho azul, inteligente pra caralho, bem postado, não adianta porra nenhuma, porque ele não pega ninguém. Porque ele era uma pessoa apagada, tipo assim, ele é uma pessoa normal. Ele não é o cara sedutor, ele nunca... E isso é uma coisa, a vida inteira dele, ele sempre foi um cara que não foi nos vícios dele. Era sempre uma coisa, galera, a gente ia pra merda, não fazer isso, e cara, não gosto disso e não ia. Mas dentro do grupo,
ele era sempre o cara mais zoado, mais esculachado, inclusive pelas meninas. Sim. Entendeu? De tanto que foi uma amiga nossa que deu esse apelido pra ele, que era feriado no dia de sábado, né? Que era alto, bonitão e coisa e tal, mas não adiantava porra nenhuma. Então, cara, ao contrário, né, velho? O maluco... Mas é isso que Jesus... Mas aí depende da mulher também. Porque os humilhados serão exaltados. Hoje, por exemplo, hoje ele mora em Luxemburgo, ele ficou com a menina e casou com ela, e tá bem, tá com filho, coisa e tal, mas ele seguiu a vida dele naquilo ali. E as meninas que riam dele estão com HPV. E dando match com o DJ Castelinho no Tinder. DJ Castelinho, mas ainda estão pedindo pro namoradinho comprar a máscara do Naruto pro filho dele. Mas é aquela arrombada. Aquela arrombada do caralho. E graças a Deus eu superei. Ai, caralho, foi muito bom, velho. Puta que pariu. Não, mas é porque eu falo isso porque eu acho que é difícil, às vezes, a mulher, tipo, dentro do mundo de hoje, escolher um cara igual esse colega meu. Dentro de principalmente quando a gente estava na faculdade, jovem, coisa e tal. Porque é um cara que realmente, dentro de tudo que é estimulado hoje, é um cara que realmente, tipo assim, esse cara não vai ser nada. Esse cara é Só que esse é um cara que, desde novo, e eu até hoje troco ideia com ele, ele é um cara que, tipo assim, cara, é vício, não. Isso aqui, vamos beber, velho. Isso, não. Vamos usar droga, não. Mulherada, não. Sempre foi esse cara. Mas sempre foi um cara, só que ele sempre teve uma ideia muito fechada no que ele queria, mas era, até hoje, a gente tem uma pancada de apelido pra ele, velho. Ou seja, um homem. Ninguém tava feriado no dia do sábado. No dia de sábado é muito bom. Esse apelido foi sensacional. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.